A suspeita de armação contra Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem chamado a atenção nos Estados Unidos de políticos do Partido Republicano, que desconfiam de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Martins preso. Há indícios fortes de que dados de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos teriam sido manipulados por autoridades com objetivos escusos. As informações incorretas, corrigidas somente em junho do ano passado, foram a base para justificar a sua prisão cautelar no Brasil. Martins ficou preso preventivamente por 6 meses em Curitiba, entre os meses de fevereiro e agosto de 2024. Eu não posso dizer quais as pessoas do Brasil que serão atingidas, mas com certeza serão muitas. E o que é grave disso tudo é que em novembro de 2023, antes do pedido de prisão preventiva do Felipe Martins, a Polícia Federal, a Procuradoria da República e o ministro Alexandre de Moraes já tinha passado por eles a geolocalização de que o Felipe Martins não saiu do país. Ele já tinha essa informação. E mesmo assim, o delegado da Polícia Federal pediu a prisão preventiva, ele se deu conta que não enxergamos. Ele pediu a quebra dessas 3 pessoas que eu falei. Acho que é Massu o nome do advogado, não importa. É o advogado, o padre Felipe Martins. Houve um pedido de quebra dos dados dos 3. O Procurador-Geral da República deu parecer. Isso foi final de outubro de 23, né? No início de novembro de 23, esses dados chegaram e foram encaminhados para a Polícia Federal. Eles que têm esses dados todos, né? Então, a nossa luta é com relação a essa questão da geolocalização, porque já está comprovado que o Ministério Público colocou na denúncia partes, inclusive da delação do Cid. Só colocou o que interessa. O ministro disse na sessão de julgamento do Bolsonaro, olha, o que está nos autos é o que vale para o Ministério Público, que vale para as defesas e vale para julgamento. Mas e as demais fatos que foram apurados, que tem em outros arquivos, não querem dar acesso à defesa? Isso está muito errado, né? Então eu acho que o caso do Felipe Martins, ele tem potencial para implicar muitas autoridades aqui do Brasil. Isso daí nós vamos colocar no desenrolar, se a denúncia for recebida, tudo isso nós vamos colocar como testemunhas e prova a ser produzida, né? Então vamos ver o que vai acontecer dias 29 e 30, certo é que, querendo Deus, eu estarei lá na tribuna para a sustentação oral. Moraes foi quem autorizou a prisão preventiva com base em dados fornecidos pela Polícia Federal, coordenada pelo delegado Fábio Schor. A confirmação de manipulação de dados geraria questionamentos graves sobre a integridade das investigações comandadas pela Polícia Federal. Nos Estados Unidos, há suspeita de conluio de autoridades brasileiras com burocratas no governo democrata de Joe Biden, o que tende a aumentar a repercussão internacional desse caso. Agora eu queria focar no seu cliente, o Felipe Martins. Como o senhor bem explicitou, ele ter sido citado nessa fase está diretamente ligado até aos 6 meses que ele passou na prisão, alguns desses 6 meses, inclusive, sofrendo abusos ali, até um tratamento que a gente pode remeter à tortura, sendo colocado em condições muito deploráveis. E isso foi feito, segundo muitos, numa mesma estratégia do que foi utilizado com o Cid, ali, tentando obter dele algum tipo de pressão psicológica para uma confissão, etc. Mas, abstraindo dessa ilação da minha parte, o que eu queria dizer é o seguinte, ele entrou dentro desse processo, ou ingressou nesse processo, porque, teoricamente, ele teria viajado com o presidente Bolsonaro, que por si só já não seria nenhum crime. Mas o fato é que houve um erro, e esse erro hoje já se sabe, está amplamente comprovado, que não somente ele não ingressou, mas vou além. Foi forjada a entrada dele aqui, isso obviamente teve a participação de alguém aqui nos Estados Unidos. O senhor sabe muito bem que essas investigações estão avançando muito rápido, e a minha pergunta ao senhor é a seguinte: na semana passada, eu falando aqui com o Paulo, eu falei sobre a questão da lei, né, que nós temos, que de certa maneira coloca 3 ministros da Suprema Corte, obviamente em suspeição, e essa lei, a Lei 1079, né, de 1950, no artigo 39, diz o seguinte:
proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Eu sei que esses 3 ministros da Suprema Corte, eles se declararam confortáveis para participar do julgamento, inclusive foram, de certa maneira, respaldados pelos demais integrantes da Corte, mas isso não dá a cada um deles a óbvia, pelo menos na minha avaliação, situação, ou não lhes dá garantias de que essa óbvia situação não ficará patente para toda a sociedade. Eu vou especificamente falar do seu caso. Quando, por exemplo, o senhor trouxer o fato de que o ministro Alexandre de Moraes ele está, de certa maneira, diretamente ligado, nós já sabemos que alguns advogados já disseram que ele será, inclusive, convocado como testemunha, já que ele se denominou vítima, né? Com vítima, inclusive, colocando em risco a sua própria vida. Mas no seu caso específico, ele seria arrolado, talvez, imagino, se houver essa denúncia for acatada, no desenrolar do julgamento, eu imagino que ele terá que responder caso venha à tona, como nós imaginamos que virá em breve, as condições e quem estava envolvido com essa trama, com esse ardil que foi montado aqui nos Estados Unidos para respaldar a prisão do Felipe. O senhor não entende que está muito óbvia essa suspeição do ministro Alexandre de Moraes, não na questão que nós já falamos, que ele é vítima, é ao mesmo tempo promotor, é juiz, mas especificamente no seu caso, quando vier à tona as circunstâncias do que aconteceram, ele não se transforma, de certa maneira, em uma pessoa que está, ou seja, que tem parte no processo e não somente estará julgando? Gerson, a participação do ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento é um escândalo, não é? O ministro ele é ao mesmo tempo investigador, produz provas e quer ser o julgador. Ele se sente confortável, vamos nominar, Flávio Dino e Zanin, estão respaldados pelos demais da corte. Por que os demais respaldaram? Porque vamos tirar a Cássio Nunes e André Mendonça, que votariam pelo afastamento, embora o Cássio Nunes não tenha feito, mas vamos colocar os demais. Gilmar Mendes, Toffoli, Barroso e Fachin, eles não querem colocar as digitais dele nesse julgamento, porque esse julgamento ele será, como um todo, um escândalo internacional. Então eles disseram não, eles se sentiram à vontade e podem julgar. Eles tiraram o corpo fora, jogaram o Alexandre de Moraes e os outros dois na fogueira. E o ministro Fux já percebeu essa situação, não é? Então, eu resumo numa palavra. A participação de Alexandre de Moraes nesse processo é um escândalo. Veja que existe a lei que criou o juiz de instrução. O juiz de instrução, aquele que instrui o processo, não julga. Mas o Supremo diz, não, para nós não vale. Para nós não vale. O que o Congresso fez não vale para o próprio Supremo. Se lá tem 11 ministros e o presidente é excluído desses julgamentos, ele só participa de plenário, não é? O que instruiu, se ele não participar, tem outros 9 para o sorteio de relator do processo. Então, esse caso do Coronel Gerson é um julgamento político. Nós estamos diante de um tribunal normal. O professor Marcelo Almeida Santana, que entrou conosco, no caso, não tem um mês ainda que ele está assustadíssimo, porque ele está acostumado a lidar com os ritos processuais normais, né? E a advocacia exclusiva na área criminal. Eu digo, Marcelo, bem-vindo ao mundo do Supremo Tribunal Federal. É um outro mundo. Nós não estamos tratando de Constituição, não estamos tratando de leis, nem de regulamentos. Nós estamos tratando do que quer o ministro Alexandre de Moraes. O que ele quer é feito. Muito bem. Até por questão de sobrevivência, eles poderiam retirar o Felipe Martins desse processo. Mesmo que não gostem do advogado, mas até por uma questão de sobrevivência, eles poderiam tirar o Felipe Martins desse processo, porque, evidentemente, vocês sabem que essa investigação nos Estados Unidos está bem adiantada com relação a quem fez a fraude lá da entrada falsificada do Felipe Martins nos Estados Unidos, né?
E essas digitais serão colhidas em muito breve. Eu não posso dizer quais as pessoas do Brasil que serão atingidas, mas com certeza serão muitas. E o que é grave disso tudo é que em novembro de 2023, antes do pedido de prisão preventiva do Felipe Martins, a Polícia Federal, a Procuradoria da República e o ministro Alexandre de Moraes já tinha passado por eles a geolocalização de que o Felipe Martins não saiu do país. Ele já tinha essa informação. E mesmo assim, o delegado da Polícia Federal pediu a prisão preventiva, ele se deu conta que não enxergamos. Ele pediu a quebra dessas 3 pessoas que eu falei. Acho que é Massu o nome do advogado, não importa. É o advogado, o padre Felipe Martins. Houve um pedido de quebra dos dados dos 3. O Procurador-Geral da República deu parecer. Isso foi final outubro de 23, né? No início de novembro de 23, esses dados chegaram e foram encaminhados para a Polícia Federal. Eles que têm esses dados todos, não é? Então a nossa luta é com relação a essa questão da geolocalização, porque já está comprovado que o Ministério Público colocou na denúncia partes, inclusive da delação do Cid. Só colocou o que interessa. O ministro disse na sessão de julgamento do Bolsonaro: olha, o que está nos autos é o que vale para o Ministério Público, que vale para as defesas e vale para julgamento. Mas e as demais fatos que foram apurados, que tem em outros arquivos, não querem dar acesso à defesa? Isso está muito errado, né? Então eu acho que o caso do Felipe Martins, ele tem potencial para implicar muitas autoridades aqui do Brasil. Isso daí nós vamos colocar no desenrolar, se a denúncia for recebida, tudo isso nós vamos colocar como testemunhas e prova a ser produzida, né? Então vamos ver o que vai acontecer dias 29 e 30, o certo é que, querendo Deus, eu estarei lá na tribuna para a sustentação oral. E a Justiça dos Estados Unidos marcou para o próximo dia 9 de abril, portanto, em Orlando, na Flórida, a primeira audiência que irá analisar uma ação apresentada pela defesa de Felipe Martins sobre o caso. A ação tem o objetivo de saber por que o sistema de imigração norte-americano registrou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos no final de 2022. Os dados da imigração apareceram em abril de 2024, enquanto Felipe Martins estava preso, mas foram apagados em julho daquele ano. O ministro Alexandre de Moraes usou esses dados como argumento para manter a prisão de Felipe Martins. A CNN confirmou com a empresa Latam que o ex-assessor de Jair Bolsonaro estava no Brasil em dezembro de 2022, mais especificamente no Paraná. Ou seja, ele não havia saído do país nessa data. A CNN confirmou com a empresa Latam que o ex-assessor, em dezembro de 2022, estava no Brasil, no Paraná, ou seja, ele não havia saído do país em 2022. A defesa de Felipe Martins afirma que ele irá acompanhar de forma virtual a audiência na próxima quarta-feira. Felipe Martins foi denunciado por um suposto envolvimento em uma trama de golpe, segundo os investigadores da Polícia Federal. A defesa dele nega as acusações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ainda irá analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, prevista para o dia 29 de abril.